Olá pessoal, quinto ano, espero que vocês estejam todos bem, né? E nós vamos iniciar hoje as nossas aulas de história, né? De recuperação, certo? Então nós vamos iniciar com o livro 3, né? Os conteúdos direito à educação e direito à saúde, certo? Nós vamos rever, né, para que nós lembrarmos, né, de todos os conteúdos passados, né, no caso, direito à educação e direito à saúde. Olha só, direito social. O que é direito social? Lembra o que a gente comentou? Então, direito social, ela existe para dar garantia de vida, né, dignidade para as pessoas, né? E isso aí é um direito constitucional, né, um direito da Constituição. Esse direito ele foi garantido, né, pela Constituição brasileira no ano de 1988. Então, a garantia é o que? A pessoa ter educação, saúde, trabalho, moradia, né? Então, muitos outros direitos, né? Mas nós temos que lembrar que nós não temos só direitos, nós temos também deveres, né, para cumprir, não é isso? Então aqui nós vamos iniciar o direito à educação. Olha só, né, de acordo com a lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, todas as pessoas em idade escolar devem frequentar a escola, né? Quando vamos à escola, a gente pode conviver com as pessoas, né, diferentes, aprendemos, respeitamos, né, observamos que tem pessoas diferentes, né, mas temos que respeitar, né? As pessoas são diferentes, opiniões diferentes, mas nós devemos respeitar sim, certo? Então, nós vamos passar aqui a educação feminina. Como era a educação feminina no Brasil colônia, né? Muitos anos atrás. Será que é o mesmo de agora? Não, né? Vocês lembram disso, né? Então, teve muitas mudanças, né? Muitas mudanças, muitas mesmo. Então, aqui a escola do passado no Brasil, colônia, né, era diferente. Só quem poderia frequentar eram os meninos, a escola, as meninas eram para casar, as meninas era ensinada, né? Eram instruídas assim para cuidar de casa, para aprender serviços domésticos, para arrumar a casa, né, cozinhar, costurar, cuidar de crianças, né? Então, o conhecimento delas era para isso, era para ser uma boa dona de casa, uma ótima dona de casa, né? Enquanto que os meninos não, os meninos iam estudando, né? Os meninos iam para a escola estudar, né? Então, aqui no trecho do texto, né, eu fui explicando agora eu vou ler aqui esse trecho aqui, ó. No início da República, em 1889, foram criadas escolas voltadas para a educação de meninas, olha só, nas quais aprendiam a ler, escrever, abordar e administrar o lar. Muitas delas, de origem mais simples, acabavam abandonando os estudos logo após aprenderem a ler e escrever. Elas deixavam de ir à escola para cuidar da casa dos irmãos mais novos, enquanto seus pais trabalhavam. Os meninos de família mais pobres começavam a trabalhar muito cedo e muitos não frequentavam a escola e não eram alfabetizados. Vendo aí? Então era muito difícil também algumas, né, famílias, né, que moravam, que viviam, né, nessa época com pouco, né? Então realmente era difícil. Olha só, aqui nós temos, e com isso que foi aconteceu, a luta das mulheres por direito, né? E ainda hoje nós lutamos, né? As mulheres lutam por direito, né? Para ser respeitada, né? Para ser valorizada, para ter um melhor salário, não é isso? Então, a luta das mulheres por direito começou com a proclamação da República no ano de 1889. Ocorreram algumas mudanças na sociedade. A principal foi a possibilidade de eleger os governantes por meio do voto dos eleitores.
No entanto, de início, as mulheres não eram admitidas a votar, né? Insatisfeita, algumas mulheres passaram a escrever cartas aos jornais, a artigos, a revistas, para a mulher participar de programas de rádio, né, exigindo o direito do voto também. Além dos protestos pelo direito de votar, teve início um grande movimento pela educação das mulheres. Afinal, como elas poderiam votar se muitas eram analfabetas? Realmente muitas não sabiam ler nem escrever. Como ocupariam cargos políticos se muitas só eram educadas para cuidar do lar? Esse movimento ele promoveu pelas mulheres, foi promovido pelas mulheres e gerou muitas mudanças na educação, gente. Essas mudanças elas foram lentas e enfrentaram décadas de preconceitos. Atualmente a educação é considerada um direito social e deve ser oferecida tanto aos meninos quanto às meninas sem distinção, né? Então não tem distinção de raça, de cor, se é menino, se é menina, todos têm o mesmo direito que é a educação. Educação indígena e quilombola. Como era essa educação indígena e quilombola? Do mesmo jeito que as mulheres enfrentou muita coisa, né? Então tá bem aí no início. A educação enfrentou vários desafios até que se estabeleceram como um direito universal de homens e mulheres. Algo semelhante aconteceu com a da educação indígena e quilombola. Nas terras indígenas e comunidades quilombolas do Brasil, atualmente seus moradores lutam para que sejam estabelecidas escolas públicas, apesar das grandes diferenças que existem entre elas. Ambas as comunidades exigem seus direitos educacionais, então eles ainda exigem, né? Ainda tem que estar lutando pelos direitos deles, não é isso? Então, na maioria dos casos, as escolas públicas se localizam nas cidades, muito distante dessas comunidades. A distância obriga as famílias a se mudarem de suas terras para que as crianças possam estudar. Caso contrário, as crianças precisam percorrer longos caminhos para chegar à escola. Né? Ainda tem essa de andar bastante para poder chegar, porque não tem na comunidade não tem escola, né? Então tem na cidade. Foi com a Constituição de 1988 que reconheceu a importância da identidade indígena e quilombola, que esses grupos passaram a atuar na luta pelo direito à educação em suas comunidades. A educação indígena foi reconhecida com direito em 1999 e a quilombola em 2012, quer dizer que é bem recente, né, pessoal? O negócio tem que lutar mesmo para garantir o seu direito. Olha só, agora nós vamos falar sobre a educação especial. Nós sabemos que ninguém é igual a ninguém, é lógico, né? Então, tem muitas pessoas que são especiais. Pessoas que são especiais, no caso, né? Pessoas físicas ou intelectuais, né? Mas isso não impede que ela possa estudar ou que possa conviver com as pessoas, com as outras pessoas, né? Então, essas pessoas, elas com necessidade educacional, ela específica, algumas têm dificuldades físicas, como eu falei, outras têm dificuldade intelectual. Essas pessoas, como todas as outras, têm o mesmo direito à educação e o convívio, né, e a qualidade de vida como todo mundo, né? Então, escola também. Mas sabe-se que isso não ocorre assim, normal, né? Tem que ter sempre, e às vezes acontece o quê? A prática do bullying, né? Fazer piada ou excluir aquela pessoa do grupo, né? Ou de outras pessoas. Então, porque ela tem uma deficiência, ela acha que ela é errada, então ela não merece estar ali, naquele local, naquele ambiente. Então, as pessoas que fazem isso é crime, isso é preconceito, certo? E vamos falar aqui, então, o que quer dizer bullying? Atos violentos, intencionais e repetitivos, né? Repetitivos, que podem ser físicos ou verbais, certo? Aqui nós temos falando um pouquinho sobre alunos com deficiência física, né? Algumas crianças elas têm deficiências em decorrer do nascimento ou de alguma doença ou de acidentes.
Essas crianças elas podem precisar de ajuda, né, como andar, escrever, né, comer, né? No entanto, isso não as impede de frequentar a escola e de brincar normalmente, né? Como tinha acabado de falar, certo? Alguns alunos com deficiência intelectual também nós vamos falar agora. Olha só. Alguns alunos com deficiência intelectual, existem pessoas que nascem com algumas deficiências intelectuais. Essas pessoas têm uma lógica de raciocínio próprio, pensam, estudam e se organizam mentalmente de forma diferente. Existem vários tipos de deficiência intelectual. Então, a criança pode nascer com essa deficiência, né? Ou adquirida ao longo da vida, né? Dependendo de vários graus, né? Que essa deficiência possa haver, não é isso? Olha só. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os profissionais dessa área, né? Da área da educação especial. Então, são pessoas, gente, qualificadas, pessoas que gostam do que faz, são pessoas preparadas, né? E são profissionais realmente, né? No caso, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e outros, né? Então, esse estudo aí exige vários tipos de escola, né? E várias formas de ensino, de ensinar e aprender, né? Elas foram mudando com o passar do tempo, conforme as reivindicações de vários grupos sociais. Atualmente, a educação é um direito de todos, adaptando-se conforme a necessidade de cada grupo de alunos. Realmente, é de todos, tem direito de todos. Agora nós vamos falar um pouquinho do segundo capítulo, que é direito à educação, ou direito à saúde. Tá? Nós estávamos falando agora de direito à educação, agora nós vamos falar o que é direito à saúde. O que é direito à saúde, né? Então, a gente tem direito à saúde ao bem-estar físico, e social e mental, né? Então, garante a saúde envolvendo muitas coisas, por exemplo, assegurar o atendimento médico, a segurança, a educação, o saneamento básico das pessoas, né? Então, tudo isso aí faz com que nós tenhamos esse direito social. Lembrando que nós não temos só direito, nós temos deveres também, né? E também está garantido por lei, né? Na Constituição. Certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Santa Casa de Misericórdia, né? No Brasil, por muito tempo, a saúde ficou aos cuidados da Santa Casa de Misericórdia. Essa é uma das irmandades mais antigas do país e foi criada pelos padres jesuítas durante o período colonial, no ano de 1539. Como como não existia médico, né, eram os próprios jesuítas que cuidavam dos doentes, certo? Das pessoas. Então, eles também tinham o intuito de quê? De ajudar os pobres, os doentes, os inválidos. E eles pegavam as crianças abandonadas para cuidar, né? E também rezava pelos vivos e cuidava dos mortos, administrando os cemitérios, né? Então eles faziam tudo isso, os padres jesuítas. Olha só, parteiros e barbeiros, né? Sabemos que nessa época não tinha médicos, né? Os médicos, as pessoas que queriam se formar em medicina tinham que viajar para a Europa, né? Para poder ter o título, né? Para estudar e tudo nas faculdades de medicina era lá. Então, muitos não tinham condições, muitos não podiam, né? Não tinham condições financeiras e outros foram, né, e custaram a voltar pelo tempo da faculdade, né? Então, as Santa Casas possibilitavam atendimento a todas as pessoas, fossem pobres ou ricas. No entanto, até o ano de 1808, não existia faculdade de medicina no Brasil, por volta, né? E assim, por volta de até 1808 não tinha faculdade de medicina, certo? Por isso existia pouquíssimo médico, por eles precisam precisavam estudar fora na Europa para se formar. Por muito tempo os barbeiros fizeram o papel de profissional da saúde, além de cortar cabelos e barbas,
eles extraíam dentes e realizavam sangria para aliviar dores de cabeça, febre e resfriado. Por realizar esse procedimento médico, eles eram chamados de barbeiros cirurgiões, certo? Além de falarmos sobre os barbeiros, né, nós vamos falar agora sobre as parteiras. Né? Então, os nascimentos eram realizados por parteiras, os nenéns, né, quando as mulheres estavam prestes a dar luz, né, para o bebê nascer, então quem via eram as parteiras. Elas também receitavam ervas medicinais para vários males. Então, muitos barbeiros e muitas parteiras eram africanas ou afrodescendentes, né? Então, essa técnica era de lá que eles esse conhecimento, né, tradicional dos africanos no trabalho. Então, eles passavam, como eu te falei, como falando nas nossas aulas anteriormente, essa cultura, essa tradição é de geração para geração, né? Olha só, nós vamos falar aqui sobre a epidemia no Brasil, né? Então aqui você está vendo que tem a história das vacinas, né? A história não, a descoberta das vacinas para erradicar algumas doenças, né? Então foi muito bom. Então esse avanço ele pôde ver recente, que foi até 1900, muitas pessoas morriam por não ter vacina, porque não podia ser curado, mas com a tecnologia, o avanço da medicina, né, as vacinas estão aí para isso, para a gente se prevenir contra essas doenças, certo? Aqui nós temos como surgiu as epidemias, né? Então, quando as doenças afetam muitas pessoas, né, em um mesmo lugar, chamamos de epidemia. Ao longo da história, as epidemias sempre estiveram presentes no Brasil. Uma das razões que favorece o desenvolvimento de uma epidemia é o desconhecimento sobre a doença. É preciso saber como uma doença é transmitida, como é contraída, quais são os seus sintomas e como deve ser tratada. Então, tudo isso aí é a preocupação que nós temos, né? E o cientista tem, né? As pessoas, né, do governo têm. Então, por isso, ações educativas e aulas de ciências são importantes, conhecendo mais as doenças, sabendo como proteger delas, né? Então, aí o que está acontecendo? O homem está lavando as mãos por várias vezes, porque pegou no chão, pegou na areia, pegou na terra, pegou. Né? Então, a gente tem que realmente se prevenir com o tipo de doenças, fazer higiene, a parte da sua higiene é muito importante, higiene corporal, higiene casa, né? A gente tem que cuidar muito dessa parte para poder prevenir contra as doenças, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as epidemias de varíola, né? Então, nós temos aí no nosso texto epidemia de varíola, epidemia de tuberculose. São doenças, pessoal, que houve, né, na época que, desde do Brasil colônia, né, que a gente conhece. Algumas pessoas já ouviram falar assim dessas doenças. Então, o vírus da varíola chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses em 1563. Ocorreu entre os índios a primeira epidemia da doença. Eles não eram imunes à doença e estima-se que 30 mil pessoas, né, morreram em decorrência da epidemia, né, isso da varíola. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a epidemia de tuberculose. A tuberculose é uma doença transmitida por uma bactéria que atinge os pulmões e é prejudicial aos que vivem em climas frios, como o clima da Europa. Muitos portugueses portadores da doença, como o padre Manuel da Nóbrega, em 1549, viam ao Brasil em busca de melhores áreas do clima tropical. Então, todas as doenças ela tem como tratar, né? Então, febre amarela, vamos falar agora sobre febre amarela. Olha só,
No Brasil, houve duas grandes epidemias de febre amarela. A primeira chegou ao Brasil, provavelmente com os africanos escravizados, que foram trazidos no século XVIII. Essa epidemia atingiu Pernambuco e durou cerca de 10 anos. Agora vamos falar da epidemia atual, né? As epidemias atuais no Brasil. Nós temos aí a Zika, né, que é o vírus que em 2014 já foi controlada. Porém, ainda existem marcas profundas dessa epidemia. Por exemplo, esse vírus desenvolve uma série de problemas de saúde em bebês, caso a doença seja contraída pela mãe durante a gravidez, né? Então, tem que ter muitos cuidados, não é isso? Olha só, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a revolta da vacina. Então, a revolta da vacina, gente, aconteceu, né, quando a população não sabia, né, nessa época do Rio, o pessoal não sabia como era, não tinha informação, então as pessoas achavam que se tomassem iam morrer, né, então não tinha informação, então isso gerou uma revolta na população. Então eu vou ler um pouquinho aqui, ó. Garantir a saúde da população é algo muito difícil de fazer. Se é difícil hoje em dia, com a tecnologia e a informação, imagine a situação há muitos anos. O Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil no ano de 1763. A cidade sofria com problemas de saúde pública, como epidemia de várias doenças e falta de saneamento básico, né? Praticamente não havia rede de esgoto e as casas e os prédios eram construídos muito próximos e de formas desordenadas, né? Então isso aí surgiu, gente, no início do século XX, foram tomadas as medidas como o objetivo de modernizar a cidade. Habitações populares foram demolidas, né, para a construção de novas e amplas avenidas, né? Então teve uma mudança e tudo, mas o estabelecimento da obrigatoriedade da vacina contra a varíola no ano de 1904, no mês de junho, que deu início a uma revolta popular na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, os aplicadores da vacina, gente, eram considerados muito violentos. Eles entravam nas casas sem autorização, né? Faziam ameaça de multa. Em alguns casos, vacinavam as mulheres, mesmo quando os pais ou os maridos não estavam em casa. Então, além disso, teve a população não sabia a importância da vacina, né? Pois foi realizada numa campanha de conscientização, não foi nenhuma campanha para poder explicar isso para as pessoas, né? Então houve essa revolta realmente. Na página do livro vocês têm, né, mostrando as pessoas, né, empurrando, batendo, uns com pinico, outros com pau, outros com vassoura, né, para poder se prevenir disso aí. As pessoas não sabiam, não tinham conhecimento nenhum, né? E aqui nós estamos falando sobre também falando sobre Oswaldo Cruz, né, que fez a campanha, né, contra a vacina, né, a vacina da varíola. Então ele ajudou bastante também, tá? Então nós ficamos por aqui com as nossas aulas de revisão do livro 3. Depois vocês vão estudar com calma, olhar de novo, novamente, as páginas que a tia falou, tá certo? Então, eu vou deixar para vocês aqui as minhas desejos, né, de sincero, de boas festas, né, de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né, tudo de bom, né, que Deus ilumine a cada lar, né, que Deus coloque em cada coração, em cada pessoas a paz, o amor, a harmonia, a união, né, que não só na época natalina, mas em todo dia, toda época, tá? Então, beijo para vocês, até as próximas aulas. Tchau!